Queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Nós vamos tocar num assunto muito importante e que o Espírito Santo trabalha em nós para que ele se mova. Esse assunto está aqui em Tiago capítulo 3, a partir do versículo 4. Vem comigo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levados de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim, também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Verso 9, pula comigo no verso 9. Com ela, com a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Feche os seus olhos sentado como você está. Se você puder, erga a sua mão direita aos céus. Senhor, muito obrigado por cada homem e mulher que está aqui agora. Obrigado porque nessa sexta-feira quem nos trouxe aqui não foi um preletor de fora, não foi uma banda. Quem nos trouxe aqui foi o Senhor. Porque o Senhor quer falar ao nosso coração nesses dias de conferência. Nós damos liberdade no nosso coração para o Senhor agir. Toda distração agora nós repreendemos. Toda preocupação com a amanhã, toda ansiedade, toda distração dentro de casa, toda distração nesse lugar agora, Pai, nós repreendemos. Nós damos o nosso coração a Ti, nós declaramos que nós estamos famintos, Senhor, famintos para ouvir a Tua voz. Nós estamos com tanta fome de Te ouvir, que um homem vai falar, mas nós vamos ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, é muito interessante quando a gente para olhar a famosa epístola de Tiago. Uma epístola que ensina vários assuntos fundamentais para a vida cristã. Se você olhar bem, você vai perceber como Tiago, ele está querendo corroborar a ideia de uma teoria que na verdade é prática. Ele diz em Tiago capítulo 3, verso 12, que a sabedoria não é uma sabedoria simplesmente acumulada, mas uma sabedoria praticada. Tiago 3, verso 12, ele diz: quem dentre vós é sábio e inteligente? E Tiago diz: mostre pelas suas obras de mansidão. Tiago está mostrando uma sabedoria no seu livro que não é uma sabedoria acumulada. Ele está dizendo: mostre pelas suas obras de mansidão. O que Tiago está ensinando é que sabedoria não é ter conhecimento acumulado, mas sabedoria é ter conhecimento praticado. Irmãos, isso é muito longe do que nós ocidentais temos. Nós achamos que alguém tem sabedoria se ele sabe falar os versículos da Bíblia de cor, se ele é PhD em divindade, se ele sabe citar os textos da Bíblia, aí a pessoa parece que é sábia. Para nós ocidentais, sabedoria parece simplesmente uma sabedoria acumulada. Mas para a Bíblia, a sabedoria, e Tiago apresenta isso, não é apenas conhecimento acumulado, mas conhecimento praticado. Muita gente que você ouve que fala que sabe ou acha que sabe a Bíblia, você vai perceber que para a Escritura só sabe quem pratica. Ah, eu sei que eu devo orar, então deixa eu te ver orando, porque só sabe quem pratica. É disso que Tiago fala no seu livro com uma certa ênfase. Ele diz que aquele que diz ter fé, mas não tem obras, a sua fé é morta. Tiago diz que aquele que ouve, mas não pratica, engana a si mesmo. Tiago mostra no seu livro, irmãos, que precisa haver coerência entre aquilo que eu ouço, entre aquilo que eu creio, entre aquilo que eu sei e aquilo que eu
pratico e aquilo que eu vivo. E num desses lugares de coerência é o que eu quero falar com você essa noite. Porque o capítulo 3 de Tiago nos mostra algo que Tiago está dizendo acerca de ter uma vida no que diz respeito à fala que seja coerente. Tiago nos apresenta a ideia de que da nossa boca não pode ter uma dualidade, não pode ter uma bipolaridade. Eu não posso de um momento falar uma coisa, abençoar e ao mesmo momento amaldiçoar. É necessário que haja coerência no meu falar. Para dizer isso, irmãos, Tiago usa no texto tão curto que nós lemos agora, 4 símbolos para falar da importância das nossas palavras. Interessante que Tiago usa num texto tão curto como nós acabamos de ler, 4 símbolos para aquilo que são as nossas palavras. Tiago usa a simbologia das nossas palavras como fruto. Ele diz: pode a videira produzir figos? O que ele está dizendo? As nossas palavras como fruto não podem ser diferentes daquilo que está enraizado dentro de nós. Mas Tiago também diz: vede também as naus, que são tão grandes e são levadas por um pequeno leme. Ele usa a ideia das nossas palavras como leme de um navio. Tiago também diz: a língua também é um fogo, como o mundo de iniquidade está posto entre os nossos membros. E por fim, Tiago também usa as nossas palavras com um outro símbolo, com uma outra analogia. Ele usa as palavras como um símbolo de água. Pode uma fonte jorrar água doce e água amargosa? Num texto tão curto como nós lemos agora, Tiago fala das nossas palavras em 4 símbolos: fruto, digam comigo, fruto, leme, fogo e água. Irmãos, é exatamente sobre esses 4 símbolos que eu quero caminhar com você essa noite. Porque as nossas palavras, você vai reparar, elas são chaves para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que o Espírito Santo quer operar. Quando a gente fala das nossas palavras como fruto, essa não é uma ideia apenas de Tiago. Se você olhar o escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 13, verso 15, ele fala que sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. A expressão fruto, irmãos, ela simboliza o resultado de um trabalho. A árvore enraizada com seus nutrientes, ela gera nos ramos, ela leva ao resultado dos frutos. Quando a Bíblia diz que o Senhor verá o fruto do seu penoso trabalho, Ele verá o resultado do seu penoso trabalho. E na cruz do Calvário, Jesus deu a sua vida. E essa noite aqui em Jacarepaguá, Ele vê o fruto do seu penoso trabalho. Ou seja, o resultado disso. Quem está comigo até aqui, diga amém. Amém. Então, quando a gente fala de fruto na Bíblia, fala de um resultado interno. Fala de um resultado da árvore. Em nós, as nossas palavras são resultado dos nossos pensamentos. Elas liberam um fruto. Quando eu e você falamos, é como se um fruto saísse dos nossos lábios. Não só o escritor de Hebreus, mas Salomão em Provérbios capítulo 18. Ele diz que a vida e a morte estão no poder da língua. E quem come do seu fruto? Provérbios diz que eu e você comemos do seu fruto, ou seja, as nossas palavras são como fruto que eu e você nos alimentamos. Interessante, irmãos, porque fruto então simboliza resultado, mas também simboliza alimentação. A analogia das nossas palavras como fruto falam de alimentação. O que você fala é alimento para quem te cerca. Marido, quando você abre a boca, a sua esposa come do que você fala. Esposa, quando você abre a boca, o seu marido come do que você fala. A expressão das nossas palavras alimentam quem está perto de nós. É interessante quando a Bíblia fala em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, domínio próprio. Ou seja, o resultado do Espírito nas nossas palavras, quem está perto de nós, irmãos, tem que ouvir algo com o sabor do Espírito Santo de Deus. Quem está ao nosso redor come do que a gente fala, porque as nossas palavras são como fruto. Ô gente,
Imagina cada vez que você fala, como se saísse um fruto da sua boca. Deixa eu usar a sua imaginação fértil um pouquinho. Imagine quando você abre a boca, sai uma pera, uma maçã, uma melancia. Aí a boca é grande, né? Mas eu quero que você tenha essa ideia para perceber uma coisa: quando você abre a boca, um alimento para quem está perto de você é liberado. Agora me deixa eu dizer mais. Como Salomão disse, eu e você também comemos do que nós falamos. Por favor, igreja, preste atenção no que você vai ouvir. Quem aqui, pode ser sincero, tá? Quem aqui já teve no momento que você estava desanimado, cansado, você estava mal, e você começou a falar daquele desânimo, daquela situação, e você, ao falar daquela situação, foi ficando mais desanimado? Levanta a mão e o pé para confirmar. Irmão, ano passado, no meio dessa pandemia doida, eu só falava de pandemia, eu só ouvia pandemia, eu só conversava sobre pandemia, eu comecei a ficar desanimado, triste, deprimido dentro de casa. Aí pergunta assim para mim: por quê? Porque você come do que você fala. Se eu falo desânimo, irmãos, eu me alimento de desânimo. Eita Jesus, fala. Se eu falo de tristeza, de problema, eu me alimento disso. Agora, irmãos, isso aqui também pode ser uma ótima notícia para você, porque você pode estar desanimado, mas ao invés de falar do problema, você começar a falar da palavra e dizer: mas em todas essas coisas que eu estou passando, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso falar diferente, me alimentar. Ô gente, se a fé vem pelo ouvir, você é o primeiro ouvinte das suas palavras. Eita! Tem gente, irmão, que está sabotando a sua fé, porque só se alimenta de incredulidade. Eu já ouvi uns irmãos, irmão, que eles falam assim: pastor, a pandemia não vai acabar nunca. Agora a gente vai tomar uma vacina, pastor, vai entrar um plasma, vai controlar nós. Vai acabar tudo, pastor. Já era. Aí, pior, irmão, ainda fala assim: e aí vai vir Jesus, vai buscar a igreja. Meu irmão, se buscar a igreja, você subiu. Está na hora de você se alimentar daquilo que Deus diz. E a sua boca, ela libera fruto. Outro símbolo das nossas palavras, Tiago diz que a nossa língua é como leme. Quem viu aquele filme Titanic? Quem viu o Titanic? Agora um teste. Quem viu no cinema? Quem viu no cinema, nós estamos ficando velhos. Eu vi também. E quem lembra do filme, irmão? Aquele navio enorme, hein? Tinha um senhor de barba, cabelo branquinho, que era o capitão, com aquela farda branca bonita da marinha. E aí, irmão, ele tinha na frente dele uma coisa mais ou menos do tamanho desse púlpito, em formato de círculo, chamada leme. Interessante, gente, porque quando você pega o leme e joga o leme para a direita, quando aquele capitão no filme virava o leme para a direita, aquele navio enorme que era o Titanic virava para a direita. Ele virava o leme para a esquerda e todo o Titanic ia para a esquerda. Irmão, se Tiago tivesse nos nossos tempos com veículos, eu acho que ele utilizaria a ideia do volante, que pode ser um carro, pode ser um caminhão, pode ser um ônibus, pode ser grande que for, aquele volante lá é a responsável, como o leme é para o navio, é responsável por dar direção para tudo aquilo que é grande. Irmão, a metáfora que Tiago está usando aqui é o seguinte: algo tão pequeno como o leme conduz o navio enorme. Assim como algo tão pequeno num carro, que é o volante em relação ao carro inteiro, dá direção para o carro, para a direita ou para a esquerda. Drummond, o que Tiago está dizendo? Que as nossas palavras, elas dão direção para a nossa vida.
Você e eu estamos indo na direção daquilo que nós falamos. Tem uns irmãos dizendo glória a Deus e estão dizendo assim, aleluia. Não é nem aleluia. Pensando, Senhor, para onde eu estou indo? Jesus. Prova na Bíblia isso, não? Provo. Você lembra dos 12 espias? Os 12 espias foram ver a terra prometida. 10 deles falaram o seguinte: não tem como a gente ganhar deles. Eles são como gigantes e nós para eles somos como gafanhotos. Eles direcionaram a sua vida para o deserto e morreram lá. Josué e Caleb abriram a boca e disseram que Deus daria vitória. E Josué e Caleb entraram nessa terra. Irmão, você pode estar indo em direção à terra prometida ou em direção a morrer no deserto. Deixa eu ilustrar isso melhor. Irmão, você me dá uma força aqui rapidinho? Vem cá. Como é que é o nome do irmão? Oi? Renan. Renan, fica ali. O Renan está ali, gente, simbolizando a bênção de Deus. Pode tirar um pouquinho mais, só daí, que você está isolado. Isso. Porque é importante que... Faz uma cara de bênção aí, Vaso. ali, ó. A bênção está sorrindo para você. Está ali a bênção. Aí você já aprendeu na Escritura que a língua é como leme, que conduz, que leva você. Então, como você aprendeu isso, o Espírito Santo te leva através das suas palavras, você vai orar. Vamos imaginar aqui uma bênção. Renan está representando ali uma bênção, uma provisão financeira que você precisa, a prosperidade. Renan está representando essa bênção. Aí você está precisando de provisão, aí você vai orar. Você fala assim: Senhor, eu te peço, Senhor, a tua provisão na minha vida. Eu creio, Senhor, que tu és o meu pastor e nada me faltará. O Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, amém. Só que aqui, gente, a pessoa diz amém e vai viver o dia a dia. Lavar a louça, cuidar de casa, trabalhar, pegar o ônibus, pegar o carro. E no dia a dia, irmão, ela fala completamente diferente daquilo que ela orou. Aí o que ela fala? Ela fala assim: ih, não vai dar não, hein? Essa crise vai pegar todo mundo. Com certeza já me pegou. Já era para mim. Irmão, aí a bipolaridade é grande. Porque depois ela joelha de novo e ora de novo. Ali está a bênção da cura. Senhor, eu creio na cura do Senhor na minha vida. O Senhor levou sobre mim, sobre si, todas as minhas dores e enfermidades. Senhor, eu creio no milagre na minha vida. Senhor, a minha avó morreu disso, eu tenho certeza que eu vou morrer também. Senhor, abre os olhos do meu marido para que ele seja salvo. Eu oro, Senhor, pela bênção da salvação, a libertação do meu marido em nome de Jesus. Ô homem que não vale R$1. Por que isso, Drummond? Porque as nossas palavras são direção para a nossa vida. Você está indo na direção daquilo que você fala. Essa noite Deus te trouxe aqui na igreja para cortar isso e te levar para viver a bênção do Senhor na sua vida. Amém. Se você quer, dê uma salva de palmas ao Senhor por isso. Obrigado. Então eu e você precisamos abrir a boca para louvar, para adorar, para confessar a palavra. Agora me escute aqui. Quando você ora, então, em línguas estranhas, preste atenção que você vai ouvir. Se a minha língua é como um volante que me direciona, quando eu oro em línguas estranhas, o que eu estou fazendo, Drummond? Eu estou sentando no banco do carona, e estou deixando o volante com o Espírito Santo. Irmãos, eu não fazia a menor ideia. A primeira vez que eu vim aqui na Nova Vida Jacarepaguá. Mas não é a primeira vez dos meninos que me trouxeram. Eu não fazia a mínima ideia de como chegar aqui, mas eles sabiam. Aí eu fiz uma coisa difícil. Eu sentei no banco do carona e deixei quem sabe dirigir com o volante. Quando você ora em outras línguas, o Espírito Santo assume o volante
E você é conduzido a lugares celestiais para viver aquilo que Deus tem para você. Quando você lê os salmos, irmãos, eles falam, lógico, poeticamente, figuradamente. Mas quando você olha o Salmo 91, por exemplo, você percebe uma coisa. O texto diz: aquele que habita no esconderijo de quem? Do Altíssimo. Essa palavra esconderijo no hebraico, gente, ela dá uma ideia de estar presente, mas ausente. De estar presente, mas ausente. Quem que quando era criança brincou de pique-esconde? Vocês lembram? Como é que era? A pessoa ia lá para trás, né? Botava, começava com... Esse é a fã, né? Lá vou eu! Aí, gente, na hora que ele ia te procurar, você estava no seu esconderijo. Você estava presente lá, mas ausente para quem estava te buscando, te procurando. Aí, se você estivesse lá no teu esconderijo, não é assim? Se estivesse no esconderijo, ele estivesse te procurando, você ainda dá uma risadinha. Não vai me achar. A ideia do esconderijo é estar presente, mas ausente. Existe um lugar em Deus, irmãos, onde nós nos escondemos. E a adversidade, ela vai até querer te achar, mas você está escondido no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente traz descanso para você. Nesse lugar no Espírito, talvez você me diga: Drummond, eu não sei ir para esse lugar, mas o Espírito Santo sabe. Quando você adora, quando você ora em outras línguas, Ele pode te levar a esse lugar de descanso. Nós estamos vivendo uma geração, irmão, que está cansada e fala de cansaço quase o tempo todo. Ai, pastor, estou cansado do ministério da igreja, estou cansado da minha família, estou cansado de orar, estou cansado disso, estou cansado de... Fala tanto de cansaço, mas não vai para o esconderijo do Altíssimo, para o lugar onde a sombra do Onipotente traz descanso. Tem irmão que vira para mim e fala assim: pastor, eu estou tão desanimado. Aí eu pergunto: o que você vai fazer contra isso? Não, eu só queria te contar que eu estou assim. É gente que constata os fatos, irmãos, mas não faz nada para mudar os fatos. Talvez você está aqui desanimado, cansado, desgastado emocionalmente. O que o Senhor está te chamando a fazer? Entrega o teu volante ao Espírito Santo, irmão. Use ele. Irmãos, quando a gente começa a aprender e entender o que a gente está falando aqui agora, a gente não deixa o volante parado. Por favor, me entenda. Eu vou em lugares por causa da itinerância, onde as pessoas querem de Deus, ou dizem que querem, mas elas não abrem a boca. E aí a gente pede para orar, a pessoa fica assim olhando para nós. Aí o ministro da Natal fala assim: abre a sua boca, porque a gente já aprendeu isso, né? Abra a sua boca, levante a sua voz. E a pessoa está falando assim: eu abro se eu quiser. E não tem nada a ver com isso. Repetitivo, menino. Agora com máscara não dá para ver a boca de ninguém. Só vejo os olhinhos de vocês. Mas por que você está dizendo isso, Drummond? Porque, irmão, se essas palavras me levam a um lugar, eu não vou ficar num culto como esse, na conferência do Espírito Santo com a boca fechada. Eu vou deixar o Espírito Santo me levar aonde Ele quer me levar. Aleluia. Terceiro símbolo, penúltimo símbolo. Ele diz que a língua também é um fogo. Tiago 3,6. A língua também é um fogo, diz Tiago. Como o mundo de iniquidade está posto entre os nossos membros, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Gente, é evidente que Tiago está falando de uma língua usada para destruição. Ele chega a dizer: vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. Ele está falando de destruição, de uma língua inflamada pelo inferno. E eu acho que todo mundo aqui já viu essa cena, ou já viu esse cenário de uma família que uma frase destruiu um relacionamento. Quem já viu isso? Infelizmente, né, gente? Uma palavra dita parece que incendiou um casamento a ponto de ser destruído. A língua inflamada pelo inferno, ela destrói.
Mas olha que interessante. A língua pode ser inflamada pelo inferno, ela pode ser um fogo de destruição. Mas a língua também, ela pode ser inflamada pelo céu. Por que você diz isso, Drummond? Porque em Pentecostes havia 120 pessoas no cenáculo, em Atos capítulo 2. E veio sobre cada um daqueles 120 um manto de fogo. Foi isso? Não me abandona no final da mensagem não, gente. Veio sobre eles um manto de fogo, foi? Não. Não, Drummond, veio sobre eles uma carruagem de fogo. Qual é o símbolo utilizado? Veio sobre eles o quê? Línguas como que de fogo. Uau. E eles começaram a falar em outras línguas. E quando eles começaram a falar, irmãos, eles são incendiados. Se um grande bosque pode ser destruído por uma língua inflamada pelo inferno, uma cidade pode ser incendiada com fogo do avivamento, através das suas palavras. Se você está frio espiritualmente, irmãos, a resposta para que essa frieza acabe está na ponta da sua língua. Suas palavras podem inflamar você para o céu. Eu acho interessante o símbolo do fogo, porque fogo, gente, ilumina. Pode estar tudo escuro aqui, mas se alguém acender um fogo, um fósforo, fazer uma fogueira aqui, o fogo vai iluminar. Quando você lê a Bíblia e vê lá no Salmo 119, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, não está falando dessa lâmpada elétrica aqui. Na época bíblica não tinha ela. O que está dizendo? Do fogo que produz luz. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que lâmpada é essa? É a lâmpada que tem fogo que ilumina. Drummond, o que você está dizendo? Que às vezes, irmão, a gente não está vendo cenário nenhum. Talvez você está no meio dessa pandemia, não vê um cenário para o teu negócio. Você olha para o negócio e não consegue enxergar algo positivo. Irmão, comece a usar a sua boca em adoração, em outras línguas. Você vai começar a ser iluminado por dentro. Você vai dizer, Drummond, ninguém está vendo, mas eu já estou vendo o final disso tudo. Eu vou ver a glória de Deus nessa situação. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fogo ilumina. Fogo, gente, é usado para a purificação de metais. Malaquias capítulo 3, o Senhor diz que Ele se assenta com a sua casa, como um ourives se assenta para purificar a prata. A prata é um metal nobre, mas quando você coloca a prata no fogo, você coloca no fogo para purificação. Por quê? Porque mesmo sendo um metal nobre, o metal da prata agarra-se impurezas. Por isso o ourives coloca a prata no fogo, para o fogo destruir não é a prata, mas as impurezas. E aí o ourives sabe que a prata está pronta quando ele coloca o seu rosto e vê o reflexo do seu rosto na prata. Amados, você e eu somos como um metal nobre. Eu e você somos filhos de Deus, nascidos de novo. Agora em mim e você se agarram em impurezas. Aí tem irmão que nessa hora, irmão, quando peca, quando erra, quando falha, ao invés de vir para a conferência do Espírito Santo, ele fala, eu errei, eu não vou para o fogo de Deus não, que eu vou ser consumido. Ao invés de correr para o fogo, a pessoa corre do fogo. Ei, quem vai purificar você, não é você, é o fogo do Espírito Santo. Drummond, mas eu não estou conseguindo mudar nessa área, eu não consigo deixar isso, eu não consigo deixar pornografia, eu não consigo deixar esse pecado. Então corre para o fogo de Deus, porque esse fogo vai purificar você, irmão. Fogo ilumina, fogo purifica. E aonde está a chave disso? Nas palavras. Quem sou eu para ser batizado, irmão, no Espírito Santo e falar em línguas? Irmão, eu e você não merecemos. Nós recebemos é pela graça de Deus mesmo. E é esse fogo que nos purifica. É esse fogo que nos leva a viver a santidade.
Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Por fim, o último símbolo que eu queria falar com você. Tiago diz: pode uma fonte jorrar água doce e água amargosa? Queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João capítulo 7. João capítulo 7. Se os instrumentistas puderem subir aqui. João capítulo 7. Verso de número 37 diz assim: João 7, verso 37, diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim? Quem crê no Senhor Jesus aqui? Ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E isso, disse ele, essas águas, esse rio, isso disse ele do quê? Nova vida. Pode falar forte. Do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha aqui para mim. Interessante que Tiago fala água doce e água amargosa. Por quê? Porque quando você olha para o amargo na Bíblia, ele tem a analogia ou a semelhança de algo pecaminoso. E o doce na Bíblia tem um sinal daquilo que é de Deus, daquilo que vem do Senhor. Você olha, por exemplo, o salmista dizendo que as palavras do Senhor são doces ao paladar dele como o mel. Aí quando a gente chega em João 7, verso 37 e 38, nós vemos Jesus dizendo que quem crê nele, rios de água viva fluirão do seu interior. E a água, o rio que Jesus está dizendo aqui, o texto é muito claro em dizer que ele fala a respeito da pessoa do Espírito Santo. Quem crê em Jesus, do seu interior fluirão rios. Agora, Nova Vida, preste atenção nisso. Eu e você somos templos do Espírito Santo. Quem aqui é templo do Espírito? Agora, irmãos, olha que interessante. O templo sou eu e você, na nova aliança. No nosso interior fluem rios de água viva. Mas Ezequiel, na velha aliança, teve uma visão. Ezequiel capítulo 47 diz, e Ezequiel fala de um rio, que ele viu aonde, Drummond? Ele viu no templo, debaixo do altar do templo. Ezequiel viu um rio lá na velha aliança, no templo. Não, vocês não entenderam. O profeta Ezequiel, irmãos, na velha aliança, ele viu um rio que saía do templo. E na nova aliança, em Jacarepaguá, essa noite, eu estou vendo vários templos de Deus. E o rio de Deus vai fluir dos templos. Esse rio dá nos tornozelos, altura dos pés, sobe nos joelhos, vem nos lombos, depois não se pode mais nadar nele. Aonde passa gera vida, árvores com folhas de remédio, muitíssimo peixe, símbolo de vidas, e chega no mar morto e traz vida aonde está morto. Mas aonde ele começa, Drummond? No templo. As águas que vão tocar os seus tornozelos, os seus pés. Pés na Bíblia, irmãos, é símbolo de caminhos, de escolhas, de decisões. Você não vai pisar mais no seco, você vai pisar nas direções do Espírito Santo de Deus para a sua vida.
Essas águas vão subir e vão dar nos joelhos, símbolo na Bíblia de oração. Paulo disse em Efésios 1, a qual eu tomo nome, o Pai que eu tomo nome de toda a família no céu e na terra, eu me ponho de joelhos. E ele começa a orar. Sua vida de oração não vai mais ser seca. As águas de Deus vão tocar a sua vida de oração, irmão. Elas vão dar nos lombos, sinal da sua força. Mas vai chegar um momento que você não pode mais nadar. E você vai se entregar a isso. E deixar as águas te levarem. Nessa hora os dons do Espírito fluem, irmão. Nessa hora você vive não pelo que sente, nem pelo que vê. Você vive pela fé no Filho de Deus. Essa água vai trazer muitíssimo peixe, salvação de vidas para esse lugar. Remédio, cura. Vida para tanto mar morto que está por aí afora. Mas desculpa ser repetitivo, irmãos. Esse rio vai fluir do templo. As águas não estão paradas no templo, elas fluirão do templo. Nesse copo aqui, as águas estão paradas. E a gente até usa uma expressão, né? Que para essas águas saírem daqui e fluírem para fora daqui, elas passam pela boca do copo. Oh, amados, tem água dentro de você, mas vai fluir quando você abrir seus lábios. Nós queremos ver esse lugar inundado. Isso, já tem gente entendendo. Levante as suas mãos, sua voz também, irmão. Isso. Isso, igreja, isso, Nova Vida Jacarepaguá, isso, levante a sua voz. Não deixe a máscara impedir você de ficar calado agora. Abra seus lábios. Eu vou pedir que todos os instrumentos ministrem. Enquanto só os instrumentos por um instante ministram, levante a sua voz aonde você está. Aqui na frente, na galeria, no fundo, levante a tua voz. Se você ainda não ora em outras línguas, ore agora, receba. Se você ora em outras línguas, ore mesmo. Vamos lá, Nova Vida, deixa fluir. Jesus, do seu interior fluirão rios. Rios.
Se você ainda não fala em outras línguas, aonde você está? Levanta bem alto as suas mãos. Vamos ficar de pé nessa hora mesmo. Se você ainda não fala em outras línguas, levante bem alto as suas mãos. Se você já fala em outras línguas, coloque a mão no coração e continua falando. Se você ainda não fala em outras línguas e quer receber hoje, levanta as suas mãos bem alto, aonde você está.